Olá, Rash, tudo bem? Nós começaremos agora a apresentação do nosso projeto da disciplina Redes Sociais do sexto semestre de Engenharia de Computação do INSPER. E quem está falando agora sou eu, Lister. Bem, o tema escolhido pelo nosso grupo foi sobre os mangás. Então, vamos a uma leve contextualização. Quando nós falamos em mangás, nós estamos nos referindo predominantemente às histórias em quadrinhos. Essas histórias em quadrinhos são muito mais populares do outro lado do mundo, apesar de terem se espalhado de grande forma nos últimos anos ao redor de todo o globo. Porém, no nosso projeto, nós estamos pensando justamente nessa abordagem da tríade principal que engloba essas histórias em quadrinhos, que no caso seriam os países Japão, Coreia do Sul e China. Bem, a primeira etapa do nosso projeto consistiu em basicamente buscarmos um dataset que não houvesse nenhum estudo de rede, nenhuma rede já elaborada em torno dele. Senão, nosso projeto ficaria muito fácil, né? Nós já teríamos a rede pronta. Então, nós chegamos nesse dataset no Kaggle, que contém justamente centenas de mangás abordando esses três países. E dentro do nosso dataset, nós tínhamos informações como título, descrição, rating, ano de lançamento, tags, cover, enfim. E todo esse dataset foi elaborado por meio de um web scraping feito pelo dono desse dataset, no caso Victor Soeiro. E esse web scraping foi feito em um famoso site que contém centenas de milhares de mangás, que nós também utilizamos essa mesma técnica de scrapping, buscando novas informações dentro desse próprio site, que é o que eu falarei no slide a seguir. Esse novo web scraping que nós realizamos dentro do site Anime Planet foi justamente visando fazer uma nova coleta de dados extras de informações que não estavam dentro do dataset original. Informações essas que foram extremamente instigadas, inclusive por você, Hashi, para o nosso grupo constantemente. Por exemplo, quando nós estávamos analisando algumas dessas informações, analisando os sites, os animes e afins, nós pudemos observar que alguns mangás tinham nota máxima, ou seja, tinham 5 estrelas na avaliação, mas eles tinham sido avaliados por pouquíssimas pessoas. Por exemplo, 20 pessoas, 100 pessoas, enquanto outros que tinham avaliações um pouco menores, por exemplo, com 4 estrelas, 3 estrelas, mas em contrapartida eles tinham uma quantidade muito maior de votos, no caso 5, 10, 15 mil votos. Então, como é que nós podemos, será que, aliás, essa é a pergunta, né? Será que nós devemos e podemos colocar sob a mesma perspectiva um mangá que teve uma avaliação e nota máxima, em outro que teve 100 avaliações e notas média final 4 estrelas? Enfim, e é isso que nós visamos entender um pouco mais aqui com essa coleta de dados extras. Bem, e aí nós chegamos em alguns pontos importantes e interessantes acerca dos conceitos e variáveis. Basicamente, quando a gente pensa na questão de intermediador, a gente pensa realmente na capacidade que um mangá tem de intermediar com mangás diferentes. Então, como é que ele se conecta com outros mangás por meio, por exemplo, de temas distintos, enfim. Aí, quando a gente aborda sobre a popularidade, visa justamente entender a questão do scrapping que nós realizamos, que eu acabei de falar no slide anterior, é o que nós buscamos entender um pouco mais, né? Causar um pouco essa diferenciação, se realmente um mangá é popular ou se não necessariamente ele possui uma popularidade, enfim, qual é a visão realmente da popularidade em torno do mangá. E também, é claro, o rating que já estava na nossa base de dados original, que basicamente é a nota do mangá que foi dada pelos próprios usuários dentro do site Anime Planet. Professor, aqui é o Adner e eu vou falar dessa parte de operacionalização das arestas. Bom, para a construção dos vértices, a gente considerou que cada mangá dentro do dataset ia representar um vértice. Então, essa parte de operacionalização dos vértices foi mais fácil. Já para operacionalização das arestas,
a gente precisou pensar um pouco mais no threshold que a gente usar para conseguir realmente metrificar a semelhança entre dois mangás. Uma dificuldade que a gente encontrou foi a diferença na quantidade de tags para cada mangá, porque tinham mangás com 3 tags, 4 tags e também tinham mangás com 15 tags, mangás com 13 tags. Então essa diferença ficava muito difícil de realmente comparar se eles eram semelhantes, se eles eram verdadeiramente semelhantes nos temas abordados, né? E foi aí que a gente criou a seguinte operacionalização. Vai existir uma aresta entre dois vértices, entre dois mangás, né? Se a quantidade de tags em comum for maior ou igual do que a metade da quantidade de tags de ambos os vértices. O que é que essa operacionalização está dizendo para a gente, né? Ela está dizendo que se um mangá tem uma aresta com outro mangá, né? Tem uma aresta ligando eles, a, as tags insemelhantes são a metade da quantidade de tags desse mangá ou maior. Ou seja, metade dos temas abordados por esse mangá é igual aos temas abordados pelo mangá que está na outra ponta da aresta, né? Então eles têm uma metade, a gente considerou como uma relevância muito grande dentro das tags que ele possui, né? E aí a gente consegue realmente ver que os mangás são verdadeiramente semelhantes. Professor Wadney novamente. E como já foi dito, né, a gente já falou como é que a gente operacionalizou os vértices e as arestas. E aí assim a gente conseguiu montar a nossa rede. A gente colocou aqui algumas unidades interessantes, né, que a nossa rede ficou com uma quantidade de 1082 vértices, 38.916 arestas e uma densidade de 0,06. A gente pode ver aqui também que ela não se encaixa não se encaixa em centro-periferia e também não se encaixa como uma rede clusterizada, porque a gente não pode ver claramente os clusters dentro da rede. Então ela não se enquadra em nenhum desses dois casos notórios, né? Mas ela é razoável assim para a gente conseguir continuar com o nosso estudo sobre essa parte dos mangás. Bem, Hash, Lister falando novamente, e agora eu irei abordar um pouco mais sobre a questão envolvendo hipótese e mecanismo. Bem, quando a gente fala de hipótese, a gente pode pensar no seguinte para o nosso projeto. A quantidade de vezes que um mangá é intermediador aumenta sua popularidade. Bem, quando a gente pensa nessa questão, é necessário a gente abordar um pouco mais a fundo para entender de fato o que a gente quer dizer com isso. No caso, quando um mangá é intermediador, isso pode de alguma forma indicar que ele possui temas populares e comuns devido ao fato de conseguir estar fazendo uma conexão com mangás de temas diferentes. E o fato de estar conectando diferentes mangás pode, de alguma forma, aumentar a sua popularidade. Afinal, está havendo uma exposição a diferentes temas e públicos e uma maior quantidade de pessoas passam a ter conhecimento sobre o mangá. E novamente, relembrando até o que eu falei num slide anterior sobre a questão de scrapping, web scrapping que nós fizemos, é importante lembrarmos que o aumento da popularidade de um mangá não necessariamente irá alavancar o seu rating. Ou seja, um mangá pode ser popular por receber péssimas críticas. Então, é importante deixar isso claro aqui também. A gente também escolheu por utilizar uma variável de controle. No nosso caso, essa variável foi o rating. O rating do anime ele já vem no dataset. E a gente achou importante usar essa variável como controle para a gente ter uma visão melhor da percepção realmente de qualidade e popularidade do mangá, para que não houvessem casos extremos onde um mangá muito bem avaliado pode levar a uma maior popularidade apenas por estar sendo muito bem, tendo boas avaliações e tal. Então, acho que ela serviu muito bem como uma variável de controle e a gente vai conseguir mostrar isso melhor no slide de modelos, né? Onde a gente mostra como ela influenciou realmente na nossa regressão. Bom, aqui está o nosso slide de modelo, né? A gente está
relembrando, né, a nossa hipótese, a gente está querendo tentar ver a influência de quantidade de vezes que um mangá é intermediador com a sua popularidade. E para tentar metrificar essa quantidade de vezes que um mangá é intermediador, a gente usou o conceito de betweens, né? Então a gente pode ver aqui na parte superior uma primeira iteração nossa, que a gente usou apenas o betweens como x da nossa regressão e a popularidade como o nosso target. A gente pode ver ali um p-valor de 0,02, ele já é significante, né? E abaixo a gente vê uma segunda regressão em que a gente usou a nossa variável de controle, que é o rating também, como outra variável independente. E aí a gente também pode ver que o nosso modelo continua significante com um p-valor baixo, né? E o gráfico de resíduos também foi condizente, tiveram erros aleatórios e apresentou também uma distribuição normal. Isso está disponível na nossa planilha do Excel também. E esse aqui foi os resultados do nosso modelo de regressão. E aqui a gente tem o nosso slide de resultados, que como foi dito, a nossa variável dependente é na popularidade, que é o que a gente quer realmente medir, popularidade do mangá, e a nossa variável independente, que é o betweens, que está representando a quantidade de vezes que um mangá é intermediador dentro da nossa rede. A gente usou um modelo univariado, né, que só está variando com betweens, e a gente também tem aqui, relembrando, um p-valor de 0,07, um p-valor já significante aqui dentro da nossa análise. Então a gente pode ver que a nossa hipótese está sim corroborando com o que a gente preveu, no início da apresentação, né? E isso se comprova pelo p-valor significante que a gente obteve aqui da nossa regressão. Aqui é o Keia e eu vou falar sobre os recortes que a gente fez no projeto. O primeiro recorte são os mangás com a data de lançamento antes de 2010, com a hipótese impactada no 1, modelo impactado A, o resultado original corroborou e o resultado que a gente espera por conta do recorte vai corroborar inversamente. Por quê? Antes de 2010, não havia muitas adaptações dos mangás, que são os animes, comparado com se a gente comparar depois de 2010. E o acesso ao entretenimento também era limitado, pois não havia a tecnologia ou até mesmo serviços que entregariam o entretenimento, né? Os animes e os mangás. Então, com essa limitação, a popularidade de várias obras seriam baixas. Já no segundo recorte, né, com os mangás de data lançamentos posteriores a 2010, com a hipótese impactada no 1, modelo impactado no A, resultado original corroborou e com o novo resultado nós acreditamos que vai corroborar, é porque depois de 2010 muitos mangás foram adaptados, né, os animes, e novas plataformas de entretenimento foram criadas, como sites, serviços de streams, assim aumentando esse acesso ao entretenimento dos animes e dos mangás. Assim, a popularidade dos mangás que foram adaptados e também são divulgados pela internet, trazendo esse acesso, a sua popularidade iria aumentar por conta disso. Depois de criar os recortes, as justificativas e também os resultados esperados pela gente, podemos criar uma nova tabela abaixo, né, que mostra as expectativas desses recortes. Com essas expectativas, podemos comparar com os resultados que a gente vai fazer no Júpiter e fazer uma comparação se essas expectativas foram atingidas com os recortes escolhidos por nosso grupo. Com os recortes criados e com suas respectivas justificativas e também os resultados esperados por nós, que assim foi criado uma tabela de expectativas, podemos agora utilizar essa tabela de expectativas e comparar com os resultados obtidos pelo Júpiter que a gente criou. Podemos ver na tabela desse slide que todos
os resultados esperados foram atingidos pela nossa análise. Após os recortes e a sua comparação dos resultados, podemos retornar ao contexto, né, que a gente estabeleceu lá no começo em relação aos mangás. Aqui temos a tabela onde a hipótese 1, modelo A, o resultado original corroborou, e vamos criar uma nova direção para testar o nosso mecanismo, né, criando um novo contexto. Nesse novo contexto, vamos escolher os livros, porque, que nem os mangás, é na área de leitura, né? E também tem as suas categorias que definem um livro. Assim como os mangás, podemos testá-lo, que quando as suas categorias estão em comum entre outros livros, aumentaria a sua popularidade. Além, né, desse cenário de testar a robustez do mecanismo que usou as categorias, é um bom cenário para abranger uma gama ainda maior de público-alvo e de diferentes regiões do mundo. Acreditamos também que o mecanismo pode corroborar nesse novo contexto, visto que a nossa análise não fora levada em consideração o fato de o mangá ser algo de uma cultura específica. Por isso, acreditamos que o resultado pode se repetir para cenários mais abrangentes.